Aí a gente vai para cirurgia guiada, né? Vamos lá para cirurgia guiada. Pô, o torque é mais elevado em cirurgia guiada. Por que isso acontece? Né? Primeira coisa, você tem que entender como é o processo de cirurgia guiada, tá? De fresagem, para entender porque muitas vezes o torque é muito elevado. A gente vem para a cirurgia guiada, onde a gente vai utilizar um guia cirúrgico, né? Fazer um planejamento reverso, utilizar um guia cirúrgico, enfim, fazer um monte de coisa, tá? E a gente vai para o nosso processo de fresagem. Tá? Só que quando a gente vai para a cirurgia guiada, quando a gente faz um credenciamento, o que acontece? Chega lá, olha, esse é um kit cirúrgico, um guia cirúrgico, está aqui apoiado, você tem que fresar. Fresar e instalar o implante. Beleza, tudo bem. A gente vai para um credenciamento para entender de guia cirúrgico. Estou de boa com isso aí, tá? Só que a fresagem na cirurgia guiada, ela é muito diferente da fresagem convencional. Tá? Ela não é diferente, ela precisa ser diferente da fresagem convencional. Por quê? Porque se a gente seguir um conceito de fresagem convencional, digamos assim, de subfresagem, né? No sentido de manipulação do alvéolo cirúrgico, a gente pode ter, de repente, mais subfresagem do que o necessário, e a gente vai acabar tendo um probleminha na hora de descer o implante. Vai dar um torque elevado, entendeu? Você não vai conseguir descer, aí você vai ter que tirar o implante, vai ter que ficar fresando novamente, enfim, só para vocês entenderem. E no início da jornada de quem está fazendo cirurgia guiada, cara, isso é muito comum, mega comum. Então a gente vai entender alguns conceitos para que isso você possa evitar. Beleza? Tá? Então vamos lá. Eu vou lá fazer minha fresagem na cirurgia guiada. Vou pegar aqui. Quando eu vou fazer cirurgia guiada, eu fui lá, planejei meu caso, STL, DICOM, enfim, e fiz a cirurgia, e fiz o planejamento de cirurgia guiada. Beleza. Tá? E vou fazer o meu processo de fresagem convencional. Só que qual que é o grande erro quando o colega vem da cirurgia convencional? É trazer os conceitos de fresagem da cirurgia convencional. Tá? Ah, mas é guiada, é precisa? É. Mas se você trouxer os seus conceitos de fresagem da cirurgia convencional, você vai ter um BO aí no quesito torque. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Bom? Quando a gente faz uma cirurgia convencional, você vai lá, fez uma fresagem e acabou. Instalou seu implante, deu torque ou não deu torque, enfim. Beleza. Na cirurgia guiada, se você fizer o mesmo processo de fresagem, você talvez nem desça o implante. Talvez não, falo com certeza. Tá? Em 90% dos casos, você nem vai descer o implante. Por quê? Como eu falei, eu vou tirar a anilha daqui. Deixa eu deixar isso. Como eu falei anteriormente, numa cirurgia convencional, qual é a chance de eu fazer isso aqui? Né, com a broca oscilar? Muito grande, né? Eu oscilo a broca numa cirurgia convencional. Tá? A mãozinha treme, o contraângulo não tá lá essas coisas, né? Dia a dia, né, gente? Não precisa admitir, mas acontece, né? Então, treme, aí vai fazer isso aqui. Beleza. Tá? Deixa eu olhar aqui. Beleza. Bom, e isso acaba interferindo justamente no seu formato do alvéolo. Quando eu tenho um guia cirúrgico e uma anilha, um sistema de implante, seja ele com passador de fresa ou sem passador de fresa, tá? Se eu tenho uma anilha travando aqui, qual é a chance de eu fazer isso aqui com uma anilha travando? Nenhuma, né? Porque a anilha não deixa eu fazer esse movimento. Tá bom? Então, olha a precisão da parada. Você já começa a ter muito mais precisão logo no início da fresagem. Porque se você for fazer uma cirurgia convencional, às vezes logo no início da fresagem, dá uma escorregada, né? Vem para cá, dá uma escorregada, e você dá uma arrombada no alvéolo. Acontece, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Você vai lá, dá uma arrombada no alvéolo. Qual é a chance disso acontecer? Acontece? Sim, desde que você não se atente ao posicionamento do guia. Mas não é assunto para essa aula hoje, não. Vou falar isso sobre outro dia.
tá? Você dificilmente vai fazer esse tipo de movimentação, movimentos vasculares, né? Laterais, assim. Dificilmente você vai escorregar a broca, tá? Se você souber admitir os conceitos, dificilmente. A única oscilação que você tem é no sentido apical, que você precisa entender. Só que, se eu ficar fazendo, se eu entrar só na cirurgia convencional, você foi lá e, na hora que foi acessar o alvéolo, já deu uma arrombada no início, você não quer comprometer seu alvéolo cirúrgico, você quer travamento do implante, você quer torque. Se você quer torque e travamento do implante, então você não pode ficar manipulando muito esse alvéolo, senão você vai arrombar esse alvéolo, né? Quantas vezes estão fazendo cirurgia lá, mão livre, quando começa a fazer, pô, tá bom, não vou fresar mais não, senão o implante não vai travar. Acontece. Tá? Isso não é raro. Vai lá, começa o processo de fresagem, né? E para. E vai instalar seu implante. Você quer que o implante trave. Você quer estabilidade. Tá bom? Na cirurgia guiada, você obrigatoriamente, como eu não tenho oscilação nenhuma do implante, perdão, da broca, eu vou ter um alvéolo cirúrgico muito preciso. Tá? Mas muito preciso. Tá? E eu não vou ter esse... Deixa eu aumentar aqui, ver se consegue ver. Pronto. Eu vou ter um alvéolo cirúrgico muito preciso aqui, ó. Eu não vou ter oscilação desse alvéolo. Tá? Se eu tenho ele muito preciso, o meu implante, essa foi ótima, né? O implante, ele entra arrochado, né? Aí todo mundo quer, né? Porra, vai dar torque. Por quê? Num primeiro momento, que eu falei hoje, quando eu tenho o alvéolo todo arrombado aqui, no início, eu botei aqui, ó, né? Vou botar pra cá. Né? Eu só tenho, muitas vezes, o travamento do implante no sentido apical. Tá? No sentido apical. Por quê? Porque logo no início do alvéolo a gente deu uma arrombada. É claro que eu estou exacerbando aqui, tá? Mas deu uma arrombadinha. Acontece. No caso da guiada, eu não tenho esse arrombamento de alvéolo inicial. Então, meu implante vai entrar mais justo. Por que ele entra mais justo? Justamente com essa foto que eu botei logo no início aqui. Eu estou botando só um exemplo de um sistema. Tá? Por exemplo, a minha broca é de 3,8, mas o meu implante é de 4. Ou seja, é conceito de implante. Toda broca que você tiver de implante, ela vai ter um diâmetro menor do que o de implante. Por quê? Porque leva-se em consideração que pode ter alguma irregularidade, assim, possa ter alguma irregularidade no alvéolo. Por isso que as brocas têm diâmetro menor. Ah, mas isso não é novidade para vocês. Eu tenho certeza que vocês já sabiam disso. Tá? Nenhuma novidade. Tá bom? Por isso, para compensar possíveis oscilações, que é muito comum. A gente não erra preparo? A gente não bota um preparo muitas vezes. Vamos pegar um molar inferior aí. Às vezes a mesial ou a distal fica mais inclinada. Né? Ou o preparo de vocês é 100% angulação certinha. A gente sabe que não. Por quê? A gente tem variações. Né? A mão varia. Né? Cada profissional trabalha de uma forma. E com implante não seria diferente. Tá? Então, por isso que as brocas têm um diâmetro menor. Tá? Para compensar isso. Só que como na guiada eu tenho muita estabilidade na fresagem, mega estabilidade na fresagem, meu implante desce arrochado. E muitas vezes você vai ter um torque elevado. Por quê? Porque o implante ele vai descer, né? O torque vai apertando ali contra as paredes, né? Um contato íntimo com a parede, é o famoso imbricamento, né? Só que dependendo do osso, velho, tu não desce.